Excelente tarde, meus amigos. É uma alegria muito grande. Eu sempre surpreendo vocês, né? Todo mundo fica esperando aquele boa tarde, não vem boa tarde, uma excelente tarde. Porque a gente não usa mais boa tarde faz muito tempo. É só excelente dia, excelente tarde, excelente noite. E eu explico por quê. Nós estamos numa nova fase, eu acho que a explicação vem dessa casa mesmo. Nós estamos numa nova fase na nossa humanidade. As transformações vieram a galope desde antes da pandemia, mas a partir da pandemia, especialmente agora com essas evoluções locais, no primeiro momento, no sul do Brasil, no Oriente Médio e em outros lugares do mundo, a gente sabe, né? Sempre aconteceu isso no Brasil, eu sei, mas esclarecidos nós estamos na medida em que compreendemos o porquê dessas dores, porque acontecem ainda tantas coisas que nos entristecem, né, a alma. E o convite para que nós fazemos é que nós aprendamos a fazer uma leitura de tudo que acontece. Essa é a diferença. Existe uma expressão muito conhecida de resignação. Tem que ser resignado, tem que se resignar. As pessoas usaram resignar de maneira tão comum e se esqueceram de atentar no significado da palavra resignação. Resignar não é ficar dobrar a serviço e ficar recebendo os dons. Tá? Resignado é aquele que ressignifica a lição. Ele recebe a lição, mas ele tira dela um proveito, compreende o porquê da lição, ressignifica, ou seja, dá um novo sentido. O que para um é uma grande tristeza, uma grande dor, para ele passa a ser, de repente, um motivo de crescimento, nesse sentido. Resignação é isso que significa. Então, que essas pessoas todas que passam pela dor sejam designadas nesse sentido. E para falar em resignação, para falar em superação, nós trouxemos um tema hoje, sui generis, né? Nascer de novo, nosso batismo diário, onde nós vamos provar para vocês que para que nós reiniciemos a nossa caminhada evolutiva, não é necessário que o desencarne e encarne de novo. Vou até antecipar que não vai chegar a graça da exposição. Para que nós nasçamos de novo, não é necessário que reencarnemos de novo. Paz do Senhor, mas é verdade. Antes de começar, eu vou até trazer uma frase de Chico Xavier, o filósofo Francisco Cândido Xavier, quando ele disse assim: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, lembra disso? Qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. O que é isso começar agora se não é nascer de novo? Então é necessário que nós desencarnamos, ou que desencarnemos. Não é necessário. Nós podemos nascer de novo todo dia. Tá? E nós trouxemos para nos ajudar aqui na lição de hoje. Eu gosto muito disso aqui. Está bem apagadinho, mas não vai clarear. Olha que interessante. Alguns exemplos de criaturas que nasceram de novo sem terem desencarnado. Eu tenho aqui para mostrar para vocês. Alguém lembra dessa cena? Remete essa cena? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 1 a 29, tem um exemplo de alguém que nasce de novo. Olha que interessante essa lição. Esse Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se aos sumos sacerdotes. Aqui antes dele nascer, tá? Aqui ele era um homem velho. E pediu-lhe cartas ao Sinédrio para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns destes, ou deste caminho, pessoas da igreja do caminho, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Ele tinha essas cartas para fazer prisão dos homens do caminho, seguidores de Jesus. Ele ia buscar, aliás, ele ia especificamente para prender Ananias em Damasco. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Isso não está na obra que eu vou chamar a atenção daqui a pouco, tá? Dos evangelhos mesmo, canônicos mesmo, tá? E ainda em terra, ou caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, que lhe perguntava, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Até aqui ainda era Saulo, mas o diabo prossegue assim. Saulo diz para aquela voz que ele ouve, quem és, Senhor? Quem que está me falando assim? E ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues.
duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: aqui está o momento, aqui já nasceu de novo. Eu queria chegar aqui. Nasceu de novo. Quando ele pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Não era mais o mesmo ponto. Concorda comigo? Quando ele diz, Senhor, o que queres que eu faça? Não era mais o mesmo ponto. Nasceu de novo. Aliás, antes de seguir adiante, tem um trecho que eu vou entrar agora numa obra típica, específica do assunto, que é Paulo Estevam, que na verdade é a continuação do que está nos Atos dos Apóstolos. O que aconteceu aqui, meus amigos, que antes de ele entrar na cidade, ele estava com duas pessoas junto dele, ou era cavalo, camelo, não importa, os animais, ele estava com duas montarias, né? Três com ele. O fato é que, antes de ele ver o Cristo, ele sente um torpor. Ele sente como se estivesse entrando numa crise quase que mediúnica. Aliás, por minha conta, eu digo mediúnica, sim, senhor. Porque o que houve ali foi uma manifestação mediúnica, sim. Porque somente ele viu os céus se federam. Era meio-dia, sol a pino, no deserto. Imagine o brilho do sol e o calor. Só que o paz do Senhor, essa figura que lhe apareceu, brilhava mais do que o sol. Consegue imaginar algo que brilhe mais que o sol? Deus tem algo que brilhe mais que o sol. A luz do Cristo brilha muito mais. Quem lembra daquela transfiguração no Monte do Tabor sabe o que eu estou dizendo. O seu corpo parecia um sol, fala nos evangelhos, e suas vestes se incendiaram. Não é legal? Esse é o Cristo. Pois muito bem. Ele disse, meu Senhor, deu a recomendação, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E ele assim fez. Só que daí, para a história ficar mais bonita do que já é, bonita no sentido de instrutivo, isso é grandioso demais. Nós vamos com uma obra de leitura que complementa justamente Paulo Estevam. É a continuação. Porque quando ele entra na cidade, que ele se encontra com Ananias, olha como passou a se sentir o novo Saulo. Saulo sentia-se agora fortalecido e ágil. Depois que Ananias lhe põe as mãos, o nosso passe. E dos seus olhos caem como que escamas. Para dizer para vocês que de repente pode não ser exatamente claro que não eram escamas, mas era a obscuridade, a sombra do desconhecimento das luzes enganadoras da verdade. Aspas, escamas. Ele começa a ver aquilo que ele não conseguia enxergar na sua condição anterior de perseguidor dos homens do caminho. Percebe? É uma metáfora essas escamas. Mas serve como escama também para deixar a figura bem marcada, né? Sentia-se agora fortalecido e ágil. No minuto pareceu rever todas as energias da sua vida. Ora essa. O que a literatura espírita fala a mãos cheias? De que no momento da desencarnação, aparentemente entra-se num túnel. Já ouviram essa expressão? Não? E nós revemos todo o nosso passado. Está aqui. Morreu ou não morreu uma pessoa e não nasceu outra aqui? Está aqui. Mais claro que isso, impossível. Ele faz um retrospecto, tudo que fez, pesa, sopesa, analisa, medita e fala, a partir de agora, para cá. Muda. Isso, meus amigos, não tem esse papo, que não tem por que fazer segredo. Esse tipo de transformação é um convite divino para que seja feito todos os dias, se possível, por nós. Todos os dias. Quem de vocês conhece alguém, ou alguém tenha passado de repente, pela famosa EQM, aquela famosa experiência quase-morte. As pessoas que passaram pelas experiências quase-morte, quando retornam, não são as mesmas. Elas veem a dimensão espiritual por um ângulo tão, digamos assim, privilegiado, eu diria, que elas não conseguem ser as mesmas pessoas. Elas veem que existe um mundo espiritual, que existe uma continuidade, que não existe a morte, que é um princípio espírita, um dos cinco, e fala, a partir de agora, eu não posso mais ser o mesmo. Porque agora eu tenho certeza. Eu tinha uma dúvida assim, mas agora não tenho mais dúvida. Eu não vou morrer. Não existe a morte. E nós podemos, esses que passam pela experiência quase morte, é quase, não é morte, são pessoas também que fazem o seu renascimento. Renascem. Voltando assim do contentamento divino que o felicitava, tomou a mão do velho discípulo e beijou-a com veneração.
Saulo estava no deserto. Logo depois que o Cristo se afasta dele, depois daquele encontro que nós acabamos de mostrar, ele vai falar para Ananias. O Cristo então coloca assim de amigo para amigo e diz assim, sabe, aquele que vem perseguir, mas ele está aqui numa hospedaria, na rua direita, assim e tal. Faça uma visitinha para ele com o meu nome. E Ananias disse, não, ele vai me prender. Ele não vai ter pronto assim. Não, mas aquele não vai me prender. Mas não, pode, fica tranquilo que ele não é mais o mesmo. E não era mais o mesmo. A prova é ele estava transformado, estava feliz. Ananias tinha os olhos, imagina, ele viu o discípulo, aquele homem transformado, tinha que chorar, fala a verdade. De perseguidor implacável, forte, rígido, cumpridor das leis antigas, para um homem totalmente transfigurado, ele tinha que chorar. Ele próprio não podia prever as alegrias infinitas que o esperavam na pensão singela da rua direita. Era uma pensão. Eu falei aqui, pela mesma, né? Vocês percebem que maravilha? A transformação desse homem. Ele falou, isso aqui é mágico. Ressuscitastes-me para Jesus, disse Saulo. Serei dele eternamente. Se não tiver um trecho que eu às vezes a gente faz antes de trazer informação, tem dois trechos que Saulo, aliás, de Paulo, vou dizer para vocês que não estão aqui, são maravilhosos. Sua misericórdia, ele prossegue, suprirá minhas fraquezas, ele diz. Compadecer-se-á de minhas feridas. Olha o que ele espera. Enviará auxílios à miséria de minha alma pecadora, para que a lama do... Olha que poético, desculpa parar no meio, mas vou ter que ler com mais tranquilidade. Enviará auxílios à miséria de minha alma pecadora, para que a lama do meu espírito se converta em ouro do seu amor. Mais poético do que isso, impossível, né? Olha o que ele disse, gente. É ou não é outra pessoa? Sem a menor dúvida que é outra pessoa. Aí tem sim, se não tivesse eu ia trazer, mas tem esse trecho que encontramos lá no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que diz assim, isso é lindo. Já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas o Cristo vive em mim. Aqui está um pouco diferente. E a vida que agora vivo na carne, agora significa que não é mais a mesma, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim e por todos nós, evidentemente. Esse já não sou eu mais que vive, é o Cristo que vive em minha mágica, né? E tem um outro, não está aqui por isso agora, vou lembrar para vocês. Tem um momento que bem no finalzinho lá, na finalzinho da galera era 60 e poucos anos, viu, gente? Eu já teria passado a idade. Ele diz assim, combati o bom combate, percorri todo o caminho e guardei a fé. Olha que coisa linda. Só que ele já tinha cumprido a missão. Ele estava já entregue a todas as consequências, os atos que impensados daquele povo império que pudessem ser lançados contra ele. Tanto que eu queria fazer spoiler do livro, né? Mas só para vocês, vou deixar aqui no ar para vocês pesquisarem. A maneira como esse homem entrega a sua vida, ele tinha aquela expectativa, né? Eu quero ir para o circo para passar por aquele flagelo libertador. Em contraponto aqui para vocês entenderem, e os grandes, os missionários, os mártires vão passar no circo. Mas como os homens não queriam compromisso, o Paulo, já era Paulo evidentemente, porque ele era muito conhecido, muito amado, o que eles fazem? Desviam a rota, procuram um cemitério, um lugar ermo e lançam o decapítulo na cabeça dele. Eu não queria fazer o spoiler, mas tem um livro lá que vale muito a pena. Porque no final, vou contar o que vai depois, ele faz, mas é difícil não contar. Eu escrevo para vocês o que ele relata depois que ele desencarna. Vou botar no livro lá. A descrição que ele faz como espírito é algo assim, realmente, que vale a leitura várias vezes. Várias vezes. Dá uma vontade de falar. Voltando para o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós? Temos ou não temos no Evangelho
mas especialmente aqui. Olha o que nós encontramos. Essa para nós que é escrito é o nosso número. Aquele que pode ser com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. E prossegue. O espírito, que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Ele não tem. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Mas o principal, um pouco adiante. Em suma, é tocado no coração pelo que inabalável se lhe torna a fé. Antes de prosseguir, fui chamado agora por uma amiga, a mãezinha dela se encarnou, e nós estivemos aqui no cemitério. Chama para fazer isso, porque é um cara de pastor espírita, deve ser. Porque eu chego lá e eu precisei que eu estava com esse livro, que ele está sempre comigo. Esse aqui é um livro que está sempre comigo, essa edição especial da Federação. E quando eu cheguei, as pessoas preocupadas olharam para mim, você trouxe o Evangelho? Porque vários espíritos, ninguém tinha o Evangelho. Não, está aqui comigo, está aqui, eu tenho o troféu. Eu falei, você faz a leitura presta, mas é comigo mesmo. Só que dessa vez eu não abri uma casa. Eu preferi ler a primeira lição do capítulo 6 do Evangelho, que é o Cristo Consolador. Onde Jesus fala que, sabe, é lógico, eu sabia que a mensagem não sabia o contexto da gente, diante de um caixão com alguém sendo velado, as palavras ganham um sentido totalmente diferente, é uma coisa impressionante. Porque ali fala, perda das suas amadas, mortes prematuras, etc. Quem tem a fé em Deus está lá escrito. Aliás, assinado por um comentário de Kardec, um trecho do Evangelho. E depois vem aquelas 4 mensagens maravilhosas do Espírito de verdade. Sabe? Porque esse livro é um livro que, se nós tivéssemos, nem todo mundo sabe a história desse livro. Eu não vou poder contar hoje, realmente, que vai fugir do nosso contexto, mas procurem ler em obras póstumas. Tem uma notícia interessante sobre a visita de uma médiuma, a senhorita America da LFB, esposa de Kardec. Ela foi visitar a senhora Kardec. Kardec não estava. Daí a esposa, a America, perguntou: onde é que estava o marido? Fofoca espírita. Onde é que estava o marido? O que está fazendo? E a médium vidente vai dizer onde é que está a senhora Kardec. Está em Saint-Cloud, na França, escrevendo o Evangelho. Leiam lá que vocês vão entender o peso que tem essa obra aqui, que pouco espírita sabe. Se você soubesse a origem dessa obra, sabe, o carinho de Jesus diretamente na confecção desse livro, você carregaria ele para sempre debaixo do, não do braço, mas debaixo do teu coração, da tua alma. Porque realmente é um prêmio ter uma obra dessa nas mãos. Então, essa fé inabalável. Um é qual o músico, e alguns acordes bastam para comover. No caso do Espírito, que compreende por isso para vocês, diante de uma situação ou outra, as leituras ganham vida, parece que foi escrito para aquele momento especificamente. E outras pessoas ouvem apenas sons, quer dizer, não percebem o brilho da mensagem. Mas o forte está aqui. Não tem espírita que não conheça essa sentença com uma semana do Espiritismo. E com a transformação, reconhece-se o verdadeiro. Está falando de verdadeiro significa que nem todo espírita entende a mensagem. E vocês viram agora há pouco ali também, falaram outra vez de verdadeiro, enfim, sincero espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para tomar as suas informações mais. Significa que, para eu entrar portas adentro aqui da sempre, eu vou ter que ser uma pessoa pura, honestíssima, jamais ter cometido erro algum, daí eu entro? Não. Porque se o centro espírita é um lar, é um templo, né, é uma oficina, é um hospital e é uma escola, nós vimos colocar que precisamos dessas 5 ferramentas que o espiritismo não dá. E outras, se nós fôssemos perfeitos, não precisaríamos, nem reencarnar, não precisaríamos. Concorda comigo? Eu sou perfeito, a menos que eu tenha missão. Mas eu não estou longe de ser missionário, muito longe, na verdade, né? Então nós precisamos, sim, tratar essas deficiências no campo da moral, especialmente, que todos nós carregamos, num grau ou não grau. Se nós fôssemos perfeitos, repetidos, nós estaríamos aqui. E a distinção do espírito verdadeiro é aquele que reconhece as suas imperfeições e trabalha para eliminá-las.
Isso se faz com esse batismo diário, meus amigos. Essa mudança diária. No capítulo 17, já quase no nosso final, eu tenho essa aula para mostrar para vocês. Hoje é rápido, porque é o Evangelho, né? Eu posso fazer 2h30, aí então eu vou ficar aqui até as 2h30 da manhã. Eu quero apresentar para vocês esse livro. Na verdade, tem uma história bem bonitinha que não vai terminar já. Mas os curiosos de plantão, sejam muito bem-vindos, fazem parte do meu time. Porque você não pode se contentar com uma leitura apenas. Esse livro, eu penso, por muito tempo, pensei, maltratadinho, bem judiado, né? Tanto que você precisava. Mas ele não está sozinho, minha cara. Esse livro faz parte de uma coleção, é uma obra, uma coleção evangélica de Amélia Rodrigues. Gente, tem lições aqui que a Amélia Rodrigues está vendo a cena, ela descreve para a gente a cena. É maravilhoso, é maravilhosa a maneira como esse Espírito relata vários trechos da vida de Jesus aqui para nós. E nesse capítulo 17, a Rede Viva de Magdala tem talvez o segundo maior exemplo de transformação que eu conheço no Evangelho, depois de Saulo. Se bobear, de repente, pode ser mais importante do próprio Saulo. Porque nós estamos falando de uma mulher que viera de Magdala, por aí Maria de Magdala, e que, quando ouviu ou soube que o Cristo passava por ali, ela fez uma visita a Jesus. E foi transformada, nasceu de novo também. Nasceu de novo. Gente, é um dos maiores exemplos de conversão, se eu posso usar essa expressão, que eu conheço na minha vida. Tanto que, eu tinha feito uma leitura rapidamente, quando Cristo faz o retorno à espiritualidade, aliás, ele prometeu, né? Destruam esse templo, e eu colocarei de volta em pé em 3 dias. Todo mundo ficou pensando que ele está falando de um templo Tablet, não é verdade? As pessoas muitos não entenderam a mensagem. O templo que ele está falando era ele mesmo. Ele é o próprio templo. Aliás, nós somos templo, né? O fato é que no 3º dia ele ressurge. E ressurge justamente para Maria. Quando Maria vai abraçar Jesus, ela não me toques, porque eu ainda não fui para o meu pai. Ela, se ela fosse abraçar o Cristo, ela passava direto, porque ele estava na sua manifestação espiritual, digamos assim. O fato é que essa mulher, depois de receber algumas recomendações, vai até uma casinha onde estava o grupo, todos entristecidos pela encarnação do Messias, do Mestre. Aquela figura indescritível. Mas acontece um fato que é de chorar, quando você vê, você chora. Porque Maria de Magdala chega no grupo, está lá todo mundo choroso no grupo, ela diz assim, eu vi o Rabi, mas ela chega expulsante, cheia de alegria. Eu vi o Rabi me apareceu. As pessoas olham assim, ficam meio confusas, mas uma voz que não aparece muito em claro diz assim, o quê? O Rabi apareceu para você? Faz uma crítica severa. Se ele tivesse aparecido para Simão, que recebeu as orientações, a condução de sua igreja, ou a João, que é aquele ser mais amado dele, tudo bem. Mas a você, gente, é de chorar. A mãe de Jesus fala, minha filha, eu acredito em você. Maria fala, eu tenho certeza que meu filho vive. Eu estou falando de Tomé mesmo, ele mesmo. Duvidou que o Cristo deve aparecer a Maria. O fato, meus amigos, é que essa conversão é um símbolo para todos nós. Significando que não importa o nível de comprometimento que nós temos assumido aqui na Terra, não importa. E tem um detalhe muito interessante. Se vocês pararam para imaginar justamente porque justamente para Maria que ela apareceu. Primeiro que era a pessoa mais, no bom sentido, afoita, necessitada de consulta e orientação. Ela estava mais predisposta a receber. O seu sentimento estava à flor da pele. A sua amorosidade, aquela transformação vigorosa, pura, límpida, verdadeira, honesta, está totalmente à flor. Era a pessoa mais habilitada a ver o Cristo. E segundo, se ela tinha, depois na conversa que eles têm, ela admite que era uma pessoa muito impura, que tinha sido uma pessoa muito impura. Mas um ponto que me chama muita atenção, porque certa feita o Cristo, ela deve ter acontecido mais de uma vez, inclusive, pelo menos tem um registro de uma vez nos Evangelhos. O Cristo conversando com algumas pessoas, é que
lição máxima da figura, do objetivo da vida de Jesus. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Ia fazer sentido Jesus vir e ficar nos palacetes, comendo aqueles apetitosos frutos, vindo ser parte do Oriente, enfim? Não, ele tinha que ficar justamente como ele fez. O médico, onde é que o médico atende? É no leito da dor, é diante do paciente estropiado, dolorido, enfermo, enfim. Eu sou o médico das almas, ele disse certa vez. E vim para os pequeninos. Ele falou isso muitas vezes. Então, meus amigos, essa talvez uma das principais razões pelas quais ela apareceu justamente com a Maria de Magdala. E essa dolorosa colocação desse irmão, que aliás a Ana Rodrigues diz que ele estava, digamos assim, enfermo, gravemente enfermo, que a gente, mas os discípulos de Jesus, enfim, sim, eles tinham um problema assim, gente. Todos eles tinham. Eram homens como nós, que foram transformados em um tempo, mas que tinham suas problemáticas assim. Todos eles tinham. Lembra que um negou por 3 vezes? Aliás, lembra que quando ele foi levantado naquela cruz infamante, não tinha nenhum deles ao pé da cruz? Quem se aproximou mais foi João. Tinha que ser João, que era João. Mas a maioria das mulheres estavam lá. Joana, a nossa Joana da Joana de Anjos estava lá, como Joana de Cusa, na época, esposa do intendente de Cusa, da irmã. Maria e outras mulheres, os homens valorosos, desapareceram. Ou seja, deixaram a sua transformação para depois. Eu não trouxe aqui, mas tem um capítulo na obra 2.000 anos em que acontece um fato semelhante que não há conversão num mesmo instante. Eu estou me referindo à visita do senador, então todo orgulhoso, Públio Lentulus Cornélios, à margem do lago, quase no começo da madrugada, para ninguém ver. Saiu embuçado em roupas, na escuridão, enfim. E que acontece um fato semelhante ao que aconteceu com o Saulo na estrada da Damasco. Quando Jesus se aproxima, o psiquismo do Cristo atinge um limite tão grandioso, uma potência tão difícil de ser descrita, que ele, como aconteceu com Saulo, ele cai no trânsito também. E aquele homem que jamais se ajoelharia nem ao próprio imperador, quando se dá conta, ele está ajoelhado dentro de Jesus. E ele se assusta, mas não, o que eu estou fazendo com ajoelhado dentro desse homem? O carpinteiro, sim, ele não conseguiu resistir. Ele entra numa espécie de torpor, uma espécie de sono. E como aconteceu com Saulo, que eu tenho comigo que ele não falou, eles pensaram, um pensou em relação ao outro, só que nesse caso do senador, ele coloca a mão na testa. E com a mão colocada na testa do senador, ele faz aquela advertência seríssima. Se você me seguir hoje, na tua vida, eu vou nascer de novo, não aconteceu. Caso você prefira escolher, que o Cristo não vai obrigar ninguém a fazer, você terá séculos e séculos. E aconteceu, né? A gente lê na obra toda, 2.000 anos, 50 anos depois, Atos de Cristo, renúncio daquelas obras que vocês conhecem, Paulo Estevão, né? Que deixou para depois, né? Deixou para depois. Aí vocês falam, mas por que será? Não foi para nos dar a lição, mas serviu para nos dar a lição do que pode acontecer quando nós deixamos para depois. Podemos deixar? Claro que podemos. Repito para vocês, parece uma coisa dolorosa, mas os espíritos bons não nos forçam a tomar decisão. É uma coisa impressionante. Eles deixam, aliás, tem que ser assim, eles deixam que nós adotemos, tomemos a decisão. Porque se o mérito passa a ser nosso, é não dele. Então, nem Jesus obrigou o senador a se converter à sua doutrina de amor e de sabedoria. Deixou a escolha dele, ele fez a escolha. Hoje nós temos Emmanuel com essa riqueza de informações, de verdade. Ele próprio trazendo as lições. É escrito por ele mesmo, a dor. Ele escreve a sua própria dor. Dá vontade de comentar o final da 2.000 anos para vocês. Nem adianta. Eu tenho uma mensagem final, gente, que é belíssima. Eu tenho essa mensagem também, antes de ir essa mensagem. Lembre-se que muitos aqui passaram. Nós temos vários rituais, vamos chamar de ritual de passagem. Todos nós fizemos vários, vocês não perceberam. Quer que eu dê alguns exemplos para vocês? Primeiro, vocês nasceram. Quando nós renascemos aqui na Terra, nós começamos o ritual de passagem.
Começamos um processo de transformação que não tem volta. A reencarnação é uma matrícula, é a confirmação da matrícula feita por Deus, porque Ele, pelo Cristo especialmente, né, endossa o retorno para cá. Mas enquanto estamos aqui, o Benetinho agora ficou na escola. Daqui a pouco ele vai passar lá, chegar na entrada do ensino fundamental, eles fazem aquela festinha e veste a criatura, o pequenino, como se fosse alguém levantando um canutinho lá, né? Já viu essa cena já? O Jesus passando a formatura. É uma história de passagem. Quando ele vai fazer o ensino fundamental, passa para o ensino médio, formatura, não é assim? Sai do ensino médio, né? Formatura. Rituais de passagem. Quando na faculdade levanta o canudo, formatura. São momentos em que a criatura passa de um estágio para outro de compreensão das coisas da vida. Todos nós passamos por vários rituais de passagem. No coração da Amazônia, tem uma tribo indígena, não me recordo agora qual é a tribo, que tem um ritual chamado Quarup. O Quarup tem rituais assim, é um tipo, aliás, é só um ritual de passagem. Onde o menino, aí as maneiras dele provar que ele é um homem agora são as mais diversas, e acredite vocês, são muito dolorosas. Ninguém imaginava que aqueles meninos passam para mostrar que agora são outras pessoas transformadas. Numa lição adjacente, digamos assim, para que nós falamos aqui, de que as grandes transformações elas são precedidas de um grande sofrimento, de um grande dor. Por isso eu comecei falando para vocês aqui uma palavrinha chamada resignação. E por isso nós espíritos somos por muito tempo chamados de masoquistas. Vocês gostam de sofrer? Ah, você é espírito, então você gosta de sofrer. Não, nós não gostamos de sofrer, ninguém gosta de sofrer. A diferença é que nós tomamos o sofrimento e damos a ele todo o significado. Eu não sei se eu vou conseguir, mas no Rio Grande do Sul, agora aconteceu recentemente, tomara que eu consiga, para vocês verem a recomendação dos espíritos a que ponto chega. Coisa mais linda que aconteceu no Rio Grande do Sul. Eles revolviam os livros lá da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, deixa eu ver se eu acho aqui, e um livro que eles estavam mexendo, revolvendo, ficou uma mensagem assim aparecendo. Deixa eu ver se eu consigo achar para vocês aqui. Só para vocês verem que os espíritos... Aqui achei. É pena que não dá para mostrar a imagem para vocês aqui. Um entulho, vários entulhos de obras, enfim. Está assim, o trecho que vocês está assim. Federação Espírita do Rio Grande do Sul, 24 de maio, 7 horas e 39 minutos. Em meio à lama e às pilhas de livros que precisavam ser descartados da Ferme, da livraria, um convite à esperança chamou a atenção da nossa equipe de voluntários, que rapidamente fez o registro, para que tirou uma foto. No livro Despertar, de Haroldo Dutra Dias, o autor destaca a seguinte frase, e aparece até para vocês verem. A obra, a página que ficou aberta assim, que não é ao acaso, diz assim, ó, tem problemas que você não vai compreender, você vai superar. Compreender é mais tarde. Percebe? Então, às vezes, nós temos isso aqui é resignar. Esse compreender mais tarde é resignar. É ressignificar. É fazer a interpretação que ninguém ousou fazer. E agora, com relação à transformação, aí sim, para a gente encerrar a nossa conversa de hoje, nós trouxemos para vocês aqui, eu acho lindo isso aqui. Porque fala não somente de transformação, mas fala sobretudo de proteção espiritual e proteção divina. O que vocês têm na tela é uma lenda Cherokee. Já vi que a gente conhece aqui, né? E falei, eu citei um exemplo aqui do Paru, que é no coração do Mato Grosso, aqui no Brasil. Mas os nossos irmãos indígenas americanos fazem isso há muitos séculos. Essa lenda Cherokee, repito, fala não somente desse ritual de passagem, mas sobretudo sobre a proteção divina, para que nós façamos os nossos rituais diários, sim, na certeza absoluta de que quando nós nos arvoramos em transformadores de nós mesmos, como diz Joana de Anjos, tem uma obra bonita chamada Autodescobrimento, uma busca interior, ler se não ver, é quando você vai fazer uma mudança, meus amigos, desculpa aqui fazer poetizar, mas é como se aquela mão luminosa fosse pousada no teu ombro e diz assim, meu filho estava esperando que você tomasse essa medida há muito tempo. Você nunca estará sozinho. Eu vou provar para vocês que essa lenda Cherokee fala sobre isso. Porque diz assim, na história dos Cherokees,
indígenas, não sei a expressão mais simples, tá? Indígenas da América do Norte, existe uma lenda, é uma lenda, tudo bem, né? Você vai contar a história como se fosse verdade? Sim, porque a informação de cunho moral é muito forte. Existe uma lenda que fala sobre o rito de passagem da juventude para a maturidade. Mas então não serve para mim que eu estou com 60, estou com 70, estou com 80, não sei quem pensa. Está com 60, 80 aqui na carne da vida. Mas para o espiritual superior, você é uma criança espiritual. Então serve para todos nós. Então, juventude, passagem para a maturidade, para todos nós. Tem essa lenda. Ao final de uma tarde, o pai leva seu filho para a floresta, no alto de uma montanha, venda-lhe os olhos e deixa-o sozinho. Preste atenção. O jovem fica lá, sentado, sozinho, toda noite, e não poderá remover a venda dos olhos até que os raios do sol brilharem o brilho do dia seguinte. Então é passagem. Por quê? Tem que ter coragem para fazer isso. Ele não poderá gritar por socorro para ninguém. Bom, se ele conseguir passar a noite toda lá, será considerado um homem. Lembra a figura, a metáfora noite, muito significativa, noite, né? Noite. Ele não deverá contar a experiência aos outros meninos, porque cada um deve tornar-se homem do seu próprio modo, a cada um segundo as suas obras. Percebe as coincidências? O menino ficará naturalmente amedrontado, claro. Nós vimos aqui para a encarnação, ninguém vem aqui, né? Eu sou, não, a gente não sabe como é encontrar. Tem o véu do esquecimento que nos abençoa a todos, que é uma bênção, você sabe? É possível que esse menino ouça barulhos de toda espécie. Vamos fazer a correlação. Os animais selvagens poderão estar ao redor dele. Aqui na Terra não são animais, exatamente animais, às vezes é o próprio homem, né, que está ali, né, perturbando. Talvez possa ser ameaçado por outro humano. Aqui, né? Pois muito bem. Insetos e cobras poderão feri-lo. Olha os riscos. É provável que sinta frio, fome e sede. Vamos somando aí. O vento soprará a grama, as árvores balançarão e ele se manterá sentado estoicamente, nunca removendo a vida. Lembra do véu do esquecimento? Segundo os Cherokees, esse é o único modo de tornar-se homem, se tornar homem. Enfrentar esses desafios todos. Finalmente, após a noite de provações, aprovação, o sol aparece e a venda é removida. E aí vem a grande surpresa. Ele então descobre seu pai sentado na montanha, ali do ladinho dele. Alguma semelhança, eu confesso com a proteção divina, com a presença dos espíritos protetores? Né? Pois muito bem. Estava ali a noite inteira, protegendo seu filho do perigo. Nós não vimos Deus do nosso lado. Os espíritos que ninguém vê. A menos que não é evidente lá, mas a maioria nós não vê, não é assim? Só que elas têm que ter certeza absoluta que eles estão aqui. Nós espíritas não podemos ter essa dúvida. O espírita não pode duvidar disso. Quem é materialista, até a gente entende, mas o espírita não pode duvidar disso. E eu quero dizer para vocês o seguinte: onde que está a grande chave para essa lenda Cherokee? A comparação do evidentemente não foi uma lenda ligada para se encaixar no Espiritismo, mas o Espiritismo procura a verdade em vários lugares que, como Cristo disse, quando ele esteve aqui, antes dele vir para cá, ele tinha espalhado a verdade por vários lugares do mundo, você sabe disso, né? Aqueles precursores do Espiritismo, da própria doutrina cristã e do Espiritismo também. Aliás, encontramos isso na introdução dessa obra aqui. Tá? Por que houve essa preparação para que quando vier essa verdade mais no seu sentido mais forte, digamos assim, mais conteudista, mais intensa, nós não perdêssemos a lição. Quando a gente trouxe essa lenda Cherokee, eu quero fazer para vocês a seguinte reflexão. Quando nós somos colocados na noite, lembra da noite ali? O que significa a noite? Vamos fazer uma rápida paráfrase aqui. A noite é a nossa condição aqui de incerteza na vida.
barulhos, animais selvagens, feras, enfim, sem abrir os olhos. Ou seja, sem saber o que eu sou na espiritualidade. O que eu vi, o que eu trouxe, o que eu estou devendo, enfim. Percebe que eu estou fazendo uma série de comparações? Mas o grande lance, desculpa a expressão, é quando amanhece o dia, ou seja, nós voltamos para a espiritualidade, descobrimos que o tempo todo eles estiveram ao nosso lado. Certa vez os Espíritos falaram assim, um Espírito da Bíblia falando no grupo, a pessoa falou, eu queria que o Senhor me protegesse, cuidasse de mim. Eu falei assim, eu vou lá quando eu chego perto de você, você tem medo de mim?